Amém, né? Primeira vez, segunda, na verdade, né? Queridos, boa noite a todos, paz e graça à igreja, amém? Quantos hoje estão com o coração aberto para receber a palavra de Deus? Obrigado, amém? Queridos, então, eu quero hoje compartilhar uma palavra com vocês, uma palavra super, mas mega top mesmo, das galáxias, como diz nosso pastor. E o título da mensagem, querido, está aí no telão, chama-se Você Decide. Você decide. E a título de introdução, antigamente tinha um programa de uma certa emissora que falava de um programa Você Decide. Quem lembra desse programa, Você Decide? Eita, muitos lembraram, né? E o que não lembraram, eu vou lembrar um pouco. Esse programa, ele trazia duas narrativas. Qual eram essas duas narrativas? De decisões. Ele tinha dois painéis, um do lado direito, do lado esquerdo. Um era do sim e o outro era do não. E esses dois painéis eram as ligações das pessoas que ligavam para esse programa para decidir qual era o final desse episódio ou dessa estilo uma novela, né? Vamos dizer. Então esse painel, as votações decidia qual final daria para esse programa. Daria para essa. E sempre era algo basicamente dramático, né, que era de solução para que as pessoas pudessem decidir. E as pessoas ligavam e no término eles dariam a resposta, o sim, quem ganhou, e faria o término dessa programação. Mas com relação àquilo que eu quero falar, querido, você decide a palavra. Hoje em dia nós vemos muita questão de livros, né? De livros que, porventura, ele possa querer decidir a questão do seu dia, da sua vida. É o chamado livro de autoajuda. Quem conhece o livro de autoajuda? 10 passos para emagrecer, 10 passos para viver bem. Então, muitos livros, ele pode ajudar, mas tem outros que apenas é um poder de decisão. E hoje nós vamos ver esse poder de decisão claramente na palavra de Deus, de como nós devemos proceder. Então eu quero, a título de introdução, quero que vocês abram Gênesis 13, do 8 ao 13. Eu gostaria que vocês fossem lendo comigo, querido. E diz a palavra do Senhor: disse Abrão, né? Que aqui, Abraão já é pai de multidão. Abrão é pai exaltado, pai de cidade. Então aqui ele está só Abrão. Disse Abrão a Ló: não haja contenda entre mim e ti, e entre os meus pastores e os teus pastores, porque somos parentes chegados. Acaso não está diante de ti toda a terra? Peço-te que apartes de mim. Se for para a esquerda, irei para a direita. Se fores para o Jordão, que toda a terra está regada, né? O Jordão, antes de haver o Senhor destruído Sodoma e Gomorra, como o jardim do Senhor, como a terra do Egito, com quem vai para Zoar, então Ló escolheu para si toda a campina do Jordão e partiu para o oriente. Eu quero apenas não contextualizar essa palavra, mas eu quero que vocês observem bem essa parte aqui, querido. E ele disse, olha: habitou Abrão em terra de Canaã, e Ló na cidade da campina, que ia armando a sua tenda até Sodoma. A primeira coisa que Ló fez, querido, foi avistar. E eu quero trazer um pouco aqui o versículo anterior, que quando Ló
partiu com seu tio Abrão, ele foi próspero, todos dois. Mas chegou um determinado momento que a riqueza de um foi grande. No caso, Abrão. Porque se o sobrinho estava próximo dele, claro que a riqueza também estava se estendendo a ele também. E quando ele começou a crescer, juntamente com seu tio, começou as contendas, começou as brigas. Então, querido, tem situações na nossa vida que nós devemos rever as contendas. Tem pessoas que nós vamos chamar para próximos de nós, tem outras pessoas que nós devemos observar a questão das intrigas e brigas. Vocês estão entendendo? Porque se tem pessoas que estão em contenda direto, irmão, é bom que pare. Então Abrão falou isso: olha, se você colocar à direita, eu vou para a esquerda. Se você vier para a esquerda, eu vou para a direita. Você escolhe, mas vamos se apartar. Então, o personagem principal aqui que eu quero tratar é Ló, é a decisão. E eu quero que você preste bastante atenção, querido, porque Ló teve a oportunidade da sua vida de reconhecer que havia uma prosperidade na vida do seu tio. E, com consequência disso, estava ajudando também ele. Ele começou a enriquecer também através da vida do tio dele, Abrão. Então, ele teve a oportunidade e teve a chance de escolher. E essa chance envolveria também a família dele. Presta bastante atenção na questão da decisão. Ele cometeu um erro grave. Ele também decidiu escolher por si próprio. Quando a gente começa a olhar a base da vista, querido, só na visão, foi a mesma coisa que Eva fez, lá em Gênesis. Ela viu que o quê? Que o fruto era bom, à vista. Mas a gente sabe a consequência que houve. Da mesma forma também, Josué, quando os gibeonitas chegaram próximo a ele, os gibeonitas enganaram Josué. Chegaram todo vestido de trapo, todo ali, e fizeram uma aliança. Josué, naquele momento, viu apenas à vista. Os caras chegaram todo trapeado, todo sujo, e ali naquele momento, pela vista, ele fez algo de aliança, algo que depois teve consequência. Então, Ló, ele viu que havia um jardim, ele viu que havia algo bom à sua vista. Mas nem tudo que está à nossa vista, querido, é bom. Por isso que nós devemos ter o poder de decisão. Por isso que nós vamos hoje aprender esse poder de decisão. E 5 passos bem legais hoje para a gente poder, como é que a gente pode ter uma decisão boa? Tá bom? Eu quero ler com vocês Efésios 5:17, e diz a palavra do Senhor aí. Abre aí, está aqui já no telão. Olha aí o que diz a palavra de Deus. Por esta razão, não vos torneis insensato, mas procurais compreender qual é a vontade do Senhor. Qual é a vontade do Senhor para a nossa vida? Então, quando nós entendemos qual é a vontade do Senhor, a gente vai entender uma palavra chamada afró, que quer dizer tolo. Se a gente não for tolo, querido, nós vamos compreender tudo aquilo que o Senhor tem para nossas vidas. O tolo é aquela pessoa que não entende, é insensato e não tem a percepção de ouvir aquilo que Deus quer falar. Tá bom? Então, foi o caso de Ló. O que aconteceu mais com ele? Muitas consequências, que no decorrer da caminhada para essa cidade, ele escolheu Sodoma e Gomorra para morar. E teve uma consequência. Mas hoje eu faço uma pergunta a você, querido. Onde você está? Pergunte para o seu irmão. Irmão, onde você está? O que você tem? Qual é a sua decisão? Deus não deseja, irmão, que venhamos tomar decisões erradas. Escute isso que eu estou dizendo. Deus, diga comigo, Deus não deseja que venhamos tomar decisões destrutivas. Você sabia disso?
Olha o que diz Jeremias 29:11. Diga assim comigo, olha. Vamos de novo, bem forte. Eu é que sei que pensamentos tenho a vosso respeito, diz o Senhor, pensamento de paz e não para vos dar o fim que desejais. Deus quer mal de alguém? Sim ou não? Não. A própria palavra dele. Aí. Eu creio que na virada do ano aqui, eu creio que vocês passaram de joelho aqui, muitos de vocês, assim como lá em Mucunã, Messejana também passou junto com a gente na virada do ano. Nós passamos na presença o primeiro dia do Senhor, consagrando, porque a gente não sabemos qual é o dia de amanhã, mas o Senhor sabe, porque a própria palavra dele não mente. Ele diz, os pensamentos de que é de paz e não é de mal, para vos dar o fim que desejais. Qual o fim que o Senhor deseja para ti, para a tua família? Você vê que tudo isso que o Senhor faz é em benefício nosso. E a gente vai ver essas decisões para que nós possamos decidir a voz e o direcionamento do Senhor. E o primeiro passo que a gente tem que ter é orar. Diga comigo, orar. Para pedir revelação a Deus. Porque quando nós não oramos, querido, nós fazemos as coisas pela vista. Nós fazemos algo pela visão de que algo vai ser bom. Mas por que a gente não ora antes? Por que a gente não busca primeiramente ouvir aquilo que Deus tem para falar com a gente? Então o primeiro passo é orar. Porque Jeremias 29:12 diz assim, olha: então me invocareis, passareis a orar a mim, e eu vos ouvirei, e Então logo, quando você ora, quando você busca, Deus vai responder. Muitas vezes Deus fica em silêncio também, mas tem uma hora que Deus vai responder. Então, o primeiro passo, querido, é a revelação, não tem outra. Não tem como a gente querer fazer algo se a gente não pedimos revelação a Deus. Se nós não pedimos algo a Deus que dê um entendimento, que nos dê a sabedoria verdadeiramente para prosseguir. Porque nós fazemos algo mediante somente a carne, não vai dar certo, não tende a dar certo. Então Deus vai responder algo quando ela está na base da revelação. E quando eu falo revelação, querido, é na palavra. Deus vai revelar através da palavra aquilo, o conhecimento que você necessita para aquilo. Agora eu pergunto a você, Abrão tinha vida com Deus? Sim ou não? Sim ou não? Vocês acham que Ló tinha? Quem construiu o altar para o Senhor? Abraão. Toda vez que você constrói um altar, e ele construiu um altar para buscar o Senhor, para saber quais os próximos passos. Ele foi bem sucedido, Abraão, porque ele buscou a presença de Deus, ele buscou a revelação de dizer, Senhor, quais são os próximos passos para a minha vida. Então, toda vida que nós buscamos, Senhor, quais são os próximos passos? Você acha que Ló pediu, que o personagem principal é Ló? Você acha que ele pediu isso? Não, ele agiu, olha, as campinas ali é boa, é verdejante, dá para pastar os meus animais, dá para me cuidar lá da minha família. Ele não orou, ele não buscou a Deus. Toda vida que nós não buscamos a Deus, nós vamos ter problemas. Então, Jeremias 33:3 diz assim, e eu lhe revelarei coisas ocultas que não sabeis. Tem muitas coisas ocultas, querido, no mundo espirituais, que precisam ser reveladas. E quando nós entendemos que através da revelação, através da oração, da intimidade com Deus, nós vamos entender que o secreto faz trazer aquilo para a nossa vida. Porque quando o Senhor Jesus Cristo chega lá em Mateus, ele diz assim, olha, quando tu abrir ali a porta do teu quarto, tu entra onde?
no secreto. Intimidade com Deus. O Senhor quer intimidade com você, comigo. E quando eu falo esse é o poder de decisão, você decide. Você decide hoje se você quer ter uma vida com Deus. Sim ou não? Sim ou não? Sim. Então, quando nós pedimos isso, é o que o salmista diz em Salmos 42, 10, diz assim, ó, ensina-me a fazer a tua vontade, pois tu és o meu, guia-me, o teu bom espírito, por terreno plano. Davi pedia esse direcionamento, guia-me. Você sabe o que é guiar? É alguém que estava com você guiando. Estou guiando para algo, estou levando para algo. Então Davi disse, qual é o próximo passo? Para me administrar, para me cuidar. Então qual é o próximo passo que eu vou ter com relação à minha vida, com relação à minha família? Porque se você não sabe, querido, a decisão de Ló ocasionou, sabe o quê? Um prejuízo na família. Ocasionou também o incesto com relação com as suas filhas. A mulher virou uma estátua de sal. Gerou uma nação chamada Amonitas, através desse incesto. E logo em seguida, esses Amonitas vieram perseguir os povos de Israel. Olha a consequência. Olha a decisão. Olha a decisão de Ló em ver apenas algo pela vista. Tá bom, querido? E o segundo conselho, aconselhe com pessoas mais sábias, experientes. Quando a gente fala aconselhar, a pessoa não precisa ser tão velha, não. A pessoa precisa ter o conhecimento de Deus e vida com Deus. Porque tem muitas pessoas que eu pego conselho, querido, lá na minha igreja mesmo. Tem um neto, tem um pastor. Tem pessoas que têm um conhecimento, no caso do neto, finanças, grande amigo meu, que ele disse, eu não compre nada daquilo que fica dizendo, extra, 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 promoção, últimas unidades, compre, compre, compre. Esse rapaz não compra não, porque às vezes tem algo aí que, às vezes o barato sai o quê? Sai caro. Já aconteceu isso comigo também. Então, às vezes tem conhecimentos e verdade que pessoas experientes possam repassar acerca de finanças, acerca de oração, acerca da palavra de Deus. Então, tem conselhos que nós pegamos, eu pego muito conselho com o meu pastor Jean, um homem de Deus, um mestre da palavra. Então, se nós não buscarmos nos aconselhar com pessoas que têm esse mesmo entendimento, de visão, esse é o segundo passo. Então, a palavra de Deus diz assim, olha, pessoas mais sábias, não necessariamente são as que têm mais idade, mas aquelas que tiveram e que estão tendo sucesso nas áreas no qual precisamos direcionamento. Se você precisa de um aconselhamento, você vai pedir a quem? A uma pessoa que já tem um certo conhecimento e um entendimento. Sim ou não? Sim. Então, Provérbios 11, 14 diz, não havendo sábios conselho, o povo cai, mas na multidão de conselho há segurança. Provérbios 12, 15 diz, o caminho do insensato aos seus próprios olhos parece reto, mas os sábios dá ouvido aos seus conselhos. Quando nós nos aconselhamos, querido, fazendo algo para a glória de Deus, quer comamos, quer bebamos, fazemos tudo para quê? Para a glória de Deus. Se nós nos aconselhamos com pessoas que têm essa sabedoria e maturidade, por isso que nós temos também discipuladores, homens de Deus, que nos ajudam. Amém, queridos? E o terceiro passo, diga comigo, renuncie suas próprias vontades, fé e emoção. Se a gente observar, querido, observe uma passagem que diz assim, ó, é muito importante que você veja o que é a fé e a emoção. O que você está sendo guiado? É pela fé? É pela emoção?
Muitas pessoas decidem errado, pois colocam suas próprias vontades acima da vontade real de Deus. Estão tão obstinados em suas próprias vontades e escolheres que até procura conselho, mas no fim procura apenas ouvir o seu coração. Você já ouviu aquela pessoa que pede um conselho a você? Alguém já ouviu isso? A pessoa pediu um conselho a você? Não, levanta a mão. Alguém já pediu um conselho, eu sei que alguém já pediu um conselho, nem que seja, e você já aconselhou. Aí você aconselhou a pessoa, olha, você faça desse jeito, dessa forma, assim, assado e cozido. Aí termina, a pessoa não faz não. Quem já ouviu uma história dessa já? Você aconselha a pessoa, olha, faça dessa forma. Ou assado assim, ou frito dessa forma aqui, faça desse jeito aqui, dá certo. A pessoa faz totalmente ao contrário. Então, às vezes é a sua escolha, às vezes é a emoção. É algo que você decide emocionalmente. Ah, eu quero me casar, eu quero me casar, que o jovem é bonito, é lindo, é maravilhoso, e eu quero me casar. Tem que ser rápido, eu quero. Emoção. Não parou para pensar, não parou para raciocinar quais são as consequências de ser agido pelas emoções. Mas se você age pela fé, você faz o quê? Primeiro, ora, busca, tem intimidade com Deus primeiramente e pede o conselho a Deus. E eu creio que o Senhor vai dar esse direcionamento. Então, a gente vai ver sempre essa decisão entre fé e emoção. Quando você diz assim, olha, a decisão é que você tenha mais fé do que emoção. Porque lá em Deuteronômio fala o seguinte: Deus disse assim, olha, escolhe a bênção e escolhe o quê? A maldição. Escolhe uma das duas. Tem decisão, a bênção ou a maldição. Então, quando você escolhe a bênção, Deus sim, escolha a bênção. É verdade que você escolheu algo de bom, porque o próprio Deus te aconselha a ter isso. Escolhe, pois, a bênção. Jesus Cristo vai dizer o seguinte, olha, há caminhos largos e há caminho estreito, decisão. E há caminhos, Paulo falando, há caminhos de vida no espírito e caminhos de vida que é morte. Há uma vida no espírito, mas tem uma vida de morte. Algo do alto e algo terreno. Então, toda vida que nós pedimos direcionamento a Deus, nós renunciamos a algo. Jesus Cristo renunciou, queridos. Paulo renunciou muitas situações para viver um evangelho poderoso. E nós observamos a renúncia do Senhor Jesus Cristo foi um preço pago muito alto na cruz. Sim ou não? Foi renúncia. Porque ele estava lá no Getsêmani e ele dizia assim, Pai, se possível, passa de mim o quê? Esse cálice. Mas todavia, não seja o que eu quero, mas seja o que o Senhor quer. Quer dizer, uma renúncia. Foi um preço pago. Ele renunciou. Então, quando não há renúncia, quando verdadeiramente nós não renunciamos àquilo, nós fazemos, sabe o que, querido? Nós pecamos. Nós muitas vezes pecamos, porque nós sabemos que nós podemos renunciar e nós estamos negligenciando. Quem estão entendendo, diga amém. Amém. Então, vamos lá. Jeremias 17:9 diz: enganoso é o quê? Mais do que todas as coisas, e desesperadamente corrupto. Quem o conhecerá? Eu, Senhor, esquadrinho o coração, eu provo os pensamentos. Coração é igual ao quê? A emoção. Tem muitas pessoas que dizem, olha, eu vou escolher pelo meu coração. Eu vou ser direcionado pelo coração.
E esqueceu que tem que ter oração. Então, quando você tem emoção versus direção de Deus, você tem a emoção, eu só acredito no natural. A direção vê o invisível. A emoção tem pressa, a direção é prudente, a direção descansa. Deus nem sempre vai responder a sua oração com sim ou não. Às vezes a resposta é espere. Na palavra de Deus tem um Salmo 40, sim ou não? Esperei com... Em quem? E ele ouviu o meu? Então tem esse salmo, sim ou não? Esperei. Então tem situações que nós devemos esperar. É uma decisão também. Bom, vamos lá mais, vamos continuar. A emoção não gosta de ser contrariada. A direção avalia todas as possibilidades. Você vai contrariar uma pessoa que está na emoção? Vá dizer algo com uma pessoa que está emocionalmente presta a fazer algo, a pessoa vai contrariar, vai dizer, não dá certo não, irmão. Dá certo, dá. A pessoa está na emoção, a pessoa não para e não ouve aquela pessoa que quer falar. Não para. Amém? Vamos lá. A emoção se desgasta com o esforço humano. A direção vive o agir de Deus. A emoção não se sujeita à autoridade constituída sobre si, pais e líderes. Querido, você, olhe, escute uma coisa. Muitos líderes, muitas pessoas que entendem de autoridade, às vezes pela emoção, não respeita. Não respeita o pai, não respeita a mãe, não respeita um líder, emocionalmente destabilizado. O pai vai dar um direcionamento, não, eu já sei. A mãe vai dar um direcionamento, eu já sei, não, isso aí eu já ouvi. O líder vai falar algo com uma pessoa, não, isso aí eu já ouvi, não, isso aí, sabe, emocionalmente a pessoa não ouve. Pode prestar atenção, a pessoa que é emocionalmente elevado, ela não vai ouvir. Ela não vai ouvir, por quê? Porque ela está com um conceito próprio. Ela está com o próprio entendimento dela, que em tudo que se a pessoa for falar ou contrariar, ela rejeita. Então, a emoção ela traz essa situação. A quarta análise à luz das Escrituras. Em João 5, né, 1 João 5, 14, 15, diz o seguinte: e esta palavra é a confiança que temos para com Ele, que se pedimos alguma coisa, segundo a palavra, Ele nos ouve. E se sabemos que Ele nos ouve, quantos o que pedimos, certo que obtemos o que pedimos. Quando você pega a palavra de Deus e lê, você vai ver que há resposta. Tudo aquilo que você procura aqui, você vai ver que de Gênesis a Apocalipse, vai sempre haver a questão de uma decisão. Você escolhe. Você decide. Porque a Eva, lá no início, decidiu. Eu decido pegar o fruto e comer. E mais do que isso, eu decido entregar ao meu esposo. Você vai ver que Jesus Cristo, quando chega para os fariseus, para os saduceus, para os religiosos da época, ele fala uma coisa para ele, a questão do divórcio. Ele diz assim, olha, na época de Moisés dava carta e dispensava e coisa. Aí Jesus disse, não, olha, você não tem lido a palavra, que do início o Criador falou. Ele foi para o princípio. Vocês não têm lido a palavra de Deus? Vocês não têm lido que o Criador disse, olha, deixará o homem pai e mãe e se unirá o quê? A uma mulher. E juntos. Aí, mas por causa dessa dureza do coração, foi que Moisés fez isso. Então, quando você não entende a luz das Escrituras, por qualquer motivo, você quer se separar. Por qualquer coisa você quer sair daquele ambiente, da sua casa. Emocionalmente, às vezes, estabilizado, não, eu quero sair da minha casa. Vou decidir sair da minha casa. Briguei com o pai, briguei com a mãe, não está dando mais certo, está com minha convivência, aqui eu vou sair. Mas não sonda, não procura, não tem a revelação da palavra de Deus, que não é o momento.
Então, quando a gente não lê as Escrituras, a gente não tem revelação daquilo. Então, a palavra de Deus, ela traz isso, ela traz algo de confiança. As Escrituras, elas sempre encontrarão uma confirmação acerca das coisas, da oportunidade. Ela se apresenta em nossos caminhos. Não dê um passo sem ter uma palavra nas Escrituras que queime seu coração. Tudo que de fato é direção de Deus tem uma palavra que vai queimar em você. Querido, escute. Sempre vai ter algo na palavra de Deus que vai lhe fortalecer. E eu vou recapitular aqui os primeiros passos. Olha aqui os primeiros passos. Vamos lá. Vamos dizer comigo aqui. Volta aqui, ó. O primeiro é orar. Para você ter uma boa decisão, você precisa orar. Orar e pedir revelação. Segundo, aconselhe com pessoas mais sábias, experientes. A quarta, analise as Escrituras. Então vamos lá, vamos ler comigo aqui, ó. Primeiro é o quê? Orar. Diga comigo, orar. Aconselhar com pessoas. E o quarto, analisar as Escrituras. Olha, querido, em Lucas 24, 32 diz: e disseram uns aos outros: porventura não nos ardia o coração quando ele, pelo caminho, nos falava, quando nos expunha as Escrituras? É o caminho de Emaús. Os discípulos ali estavam andando com Jesus Cristo, e no decorrer da caminhada ali, Jesus Cristo falando acerca dele mesmo, e eles não entendiam. Mas foi no momento quando ele sentou, quando ele foi no partir do pão, quando ele abriu e falou, aí eles abriram os olhos. Rapaz, a gente estava com um homem. Então, a palavra, ela vem para dar esse direcionamento. Os discípulos estavam andando com ele no caminho de Emaús, falando para ele acerca de Jesus Cristo. Olha, aconteceu um homem, o Messias, um homem que foi chamado, foi crucificado, e a gente agora está voltando agora na nossa viagem agora, e não entendeu naquele momento, mas logo em seguida, na atitude de Jesus Cristo, eles abriram os olhos, entenderam que a palavra que o Senhor estava falando era acerca de Jesus Cristo. Então, quando nós não examinamos as Escrituras, quando nós não abrimos as Escrituras para ler e entender qual é o processo de decisão na nossa vida, querido, fica difícil. Amém? Mas a gente vai para o quinto testemunho interior. Romanos 8,16 diz: o próprio Espírito testifica ao nosso espírito que somos filhos de Deus. O testemunho interior é a confirmação que Deus, em seu espírito, tem a certeza que você é filho de Deus. Quando você vem aqui na frente, tem uma decisão. Você decide colocar o seu caminho, a sua vida diante de Deus. Você teve uma decisão verdadeira. Você vai viver uma vida de testemunho. E isso é uma decisão. E agora o próprio Espírito vai habitar dentro de você. E vai fazer a morada. Por isso que você tem que ter esse testemunho de Deus na sua vida. Por isso que você vem à frente. Por isso que você decide. Você tem um poder de decisão, querido. A certeza que virá, após ter passado pelos passos anteriores, Deus não nos deixa confuso. Preste atenção que Deus nunca vai deixar você confuso com relação a Ele. Muitas pessoas que se afastam dos caminhos de Deus, vai dizer, não, eu conheci a palavra de Deus, mas tem algo que eu não compreendi. Como você não compreendeu? Como a gente não compreendeu? Por isso que se afasta, tem uma decisão de se afastar, de não buscar mais. Esse testemunho interior é o que 1 Coríntios
14:33 diz: pois Deus não é Deus de confusão, e sim de paz, como em toda a igreja dos santos. Escute, querido. Escute que a igreja, ela tem um poder grandioso, mas quando há uma decisão, quando você decide fazer não como Ló, ver só pela vista, mas quando você decide orar, quando você decide buscar, quando você decide aconselhar, quando você decide analisar, e quando você decide também renunciar. E eu quero, para finalizar aqui, querido, as decisões que você tomou no passado errado, ela pode ser transformada. As consequências que você sofre hoje, ela pode ser transformada. Você crê nisso? Você crê que as suas decisões que você teve, ela porventura pode ter gerado consequência? Mas como a gente vê em Jeremias, a palavra de Deus diz que Deus tem um plano de paz para mim e para você. Eu quero que você se levante nesse momento. Pode se levantar.